iniciando Sob Outro Olhar, aqui na TV Antares, canal 2.1, toda quarta. Sob Outro Olhar está na TV Assembleia, canal 16.1, às 9h30 da noite, com reprise aos domingos, às 4 da tarde. Como você reage quando você conhece uma mulher gestora? E quando essa mulher está na gestão pública? E quando essa gestão pública tem o reconhecimento de um órgão internacional? Hoje nós vamos conversar com Viviane Moura, superintendente de parcerias e concessões do Piauí. Boa noite, Viviane, seja bem-vinda, minha querida. Boa noite, Norma. Boa noite a todos os telespectadores do Outro Olhar da TV Antares. É um prazer enorme, viu? Uma grata satisfação. Muito obrigada por esse convite, esse espaço tão privilegiado, tá? Valeu, muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. A gente já esteve juntas na rádio antes da pandemia e agora em outro momento, um momento muito importante, tanto para o Piauí quanto para o seu trabalho enquanto gestora. Antes da gente conversar, a gente vai ver um vídeo sobre o prêmio que foi recebido. Roda BT, Victor. "35 tons of fruits and vegetables are delivered to supply the area and ensure the livelihoods of more than 700 merchants. People like Mr. Moacir." Quando eu chego de madrugada, que é 3 horas da manhã, eu sinto aquela coisa na minha vida, que é uma coisa que eu tinha vontade de ter um comércio para mim. There's fruits, vegetables, spices, crafts, seafood, flowers, plants, and people who seek to improve their quality of life. Eu adoro fazer compra na Ceasa. Todo dia eu estou aqui 5 horas da manhã. Dona Elvina has a fruits and vegetables sales stand. Her small business provides the bread for her 5 children, 8 grandchildren, and 1 great-granddaughter. Derradeira que chega e sou das derradeiras que sai, porque eu gosto do serviço. Me sinto muito feliz trabalhando aqui. Those who see the Food Supply Center thrive would never imagine the center state only 4 years before. The food that expired on the stands would be discarded nearby. People who starve came for the leftovers. This new management is now conducted by Brazil Fruit, an enterprise that was born within the supply center itself. It was founded by one of its first merchants, businessman Bernardo, and it's currently headed by his son, James, who was able to see in this opportunity a mission of joint strategic growth. Eu senti esse dever de contribuir com o que aprendi aqui nesse mercado com as outras pessoas. Esse modelo tem toda a chance de ser um sucesso em qualquer parte do mundo. Alongside all the changes made, the new management also created a food bank to donate the surplus that was thrown away before. With that, it helps end waste and fight hunger. São pessoas que passam e que batem, pedem, que estão com fome. This is food on the dining tables of those who starved before. It brings joy to those who looked on the food that did not appeal to the customers get thrown away. Eu dou mesmo com muito amor, porque fome dói. Já passei necessidades e sei que eu aproveitava esse tipo de produto que hoje eu tenho a possibilidade de doar, eu também aproveitava. Now, Nova Ceasa employs 16,000 individuals, directly and indirectly. Social responsibility is one of the traits that sets it apart. Caring for what is best, the human assets. Nova Ceasa devised the Health Bank to offer medical and nutrition care to merchants and their families. This action gained greater importance due to the COVID-19 pandemic. Since 2020, the sanitary conditions have been reinforced. Another project developed at Nova Ceasa promotes education and serves the children. It is a children's home and school tutoring center that welcomes the sons and daughters of merchants. There are also projects aimed at environmental sustainability.
Still this year, the center will recycle 100% of the organic residue produced on site. All of this is done so that the biggest food supply center of the state of Piauí also becomes the best. The best at being concerned with what goes on people's dining tables, and the best at running a business that grows with the help of everyone. A marketplace that grows and feeds people with food, work, dignity, education, and culture. Viviane é graduada em Direito, pós-graduada em Gestão Pública, com especialização em licitações e contratos e MBA em concessões de PPP. Atuou na Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco como diretora jurídica da Codebas, em Brasília. Foi diretora administrativa da GESPISA, secretária estadual das cidades do estado do Piauí, secretária de Habitação e Regularização Fundiária de Teresina. Atualmente está à frente da Superintendência Estadual do Programa de Parcerias e Concessões, SUPARC, no governo do estado do Piauí. Então, Viviane, antes de falar do prêmio, vamos falar de você, da Viviane. Como é que começou o seu interesse pela gestão pública? Nossa, essa é uma história que já tem 23 anos, né? Eu comecei muito nova a gostar, na verdade, do tema administração pública. Ainda na faculdade de Direito, a matéria que mais me fascinava era exatamente direito administrativo. E aí toda a minha jornada profissional, ainda mesmo como estagiária, foi muito dentro, né, dessa esfera de atuação junto a governo. Ora fora, mas mesmo tratando com o governo como iniciativa privada, mas com relacionamento com o governo. E na verdade, quase que 80% dessa carreira foi dentro de órgãos do governo estadual e, num determinado momento, entre 2003 e 2008, no governo federal. Foi uma experiência magnífica. Então, eu sempre gostei, sempre fui muito curiosa para entender como que a gente podia, como gestor, né, como uma peça dentro da gestão pública, como que a gente podia colocar projetos em prática e transformar efetivamente a vida de pessoas. Então, mesmo na Codevas, como diretora jurídica, a gente trabalhava muito com os projetos de irrigação, diretamente relacionados assim, à concepção, né, de como que os produtores adquiriam as terras, como que essa produção era escoada, como que esses projetos de irrigação de alguma forma impactavam a vida das outras pessoas que estavam fora, né, desse contexto de produção agrícola. E ainda, mesmo com um perfil profissional, na época, muito voltado para a advocacia pública, eu gostava muito de criar, junto com a equipe, mecanismos e formas de melhorar não só a aquisição da terra pelos produtores, mas também o desenvolvimento desses projetos. Então, gestão pública sempre foi uma coisa que eu gostei muito, e em Brasília eu tive a oportunidade de fazer minha primeira pós-graduação pela USP, em gestão, depois fiz uma especialização em FGV, na FGV, em licitações e contratos, e por fim, agora mais recente, uma pós específica para PPPs pela London School. Pois é, e agora um prêmio com a SEASA, um prêmio da ONU. Eu quero que se fale desse prêmio. O Piauí ficou em primeiro lugar, em segundo a Espanha e terceiro as Filipinas. Como é que foi a iniciativa de se inscrever para esse prêmio? Fala aí para a gente. Essa história, na verdade, ela começou em 2018, né? Em 2018 foi a primeira vez que a gente inscreveu a SEASA. A ONU já faz há 4 anos um evento chamado Fórum Internacional de PPPs. A ONU trabalha as parcerias público-privadas numa outra ótica, né? Uma ótica muito mais abrangente do que era a nossa, que foca pessoas, né? Eles tratam infraestrutura observando como elas impactam a vida de pessoas em primeiro lugar.
E aí, em 2018, a gente fez a inscrição da SEASA. Naquela época, no fórum, eles tinham uma dinâmica diferente, não tinham um processo de votação e nem de escolha de um melhor projeto. Tinha uma seleção de um número de X de projetos que ficariam como projetos projetos de referência para o mundo. Então, a gente concorreu com mais de 200 projetos e nós ficamos entre esses 20 que foram selecionados e que ficaram, né, numa plataforma da ONU para que fossem, para que servissem como base de referência para os outros países. Só que, assim, a ONU, a gente não sabia que a ONU ia ficar acompanhando a evolução do projeto que tinha sido selecionado. Então, em 2000, para nossa surpresa, no início de 2020, a gente foi contactado por um dos delegados da comissão do fórum, e ele começou num trabalho de avaliação de alguns indicadores muito relacionados aos objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí, eles foram fazendo esse processo de avaliação, uma espécie de auditoria, monitoramento, e eles perceberam que a SEASA conseguiu evoluir mais do que o que a gente tinha programado lá no contrato. E aí, final do ano de 2020, né, novembro do ano passado, eles apontaram, né, enviaram um e-mail indicando que a SEASA iria concorrer de novo, com mais 150 projetos. E aí teria toda essa dinâmica, né? 150 projetos inscritos por eles, não por nós mais, mas por eles. Depois dos 150, virariam 20, depois 5, e aí iam para um processo de votação. Foi praticamente uma eleição, né? Porque a gente passou por etapas, foi uma peneira. Depois de 20, a gente chegou nos 5. Aí, nos 5, eles abriram para votação popular, que foi muito interessante. A gente achava que ia perder para a China, né? Se fosse por quantidade de pessoas votando engajadas e a população, a gente imaginou que ia perder. E o projeto da China era interessante. Mas, para nossa surpresa, assim, a primeira SEASA surpreendeu o próprio júri. Como ela evoluiu, como esse projeto evoluiu e como a gente conseguiu trabalhar tão forte e como a concessionária conseguiu implementar a Agenda 2030 da ONU em tão pouco tempo. Então, isso surpreendeu o júri. E a ONU, ela combina critérios sociais, ambientais e econômicos. E o Sim. critério social, ele é muito forte dentro da SEASA, que trabalha com alimentos, e em um momento em que a fome, o Brasil volta desde 2018 para o mapa da fome. Como é que você avalia a visão deles em relação a esses aspectos? Você tocou num ponto, Norma, que de esse fato critério. Você tocou num ponto que talvez tenha sido o que mais pesou para a nova SEASA ter ficado entre os 5. Que a gente, dentro do processo de pandemia, a gente tem vivenciado, né, de uma forma muito mais forte o retorno da fome, da miséria. Então, a nova SEASA, ela vem trabalhando já desde 2018, início de 2019, né, quando ficou mais presente, o banco de alimentos, né, tanto na estruturação, mas também na consolidação dessa estrutura, que é uma estrutura que tem um trabalho social magnífico. Então, a ONU observou vários aspectos, e na avaliação deles, o fato da nova SEASA ter, de alguma forma, não só atendido os objetivos do desenvolvimento sustentável, mas, sobretudo, ter observado os principais desafios que foram decorrentes da pandemia, como a fome, como a segurança sanitária, a segurança à saúde, o Banco de Saúde, que foi inaugurado ano passado. Então, eles viram que a nova SEASA atendeu a um chamado público, a um chamado da população para também implementar iniciativas que minimizassem, né, os efeitos mais catastróficos, mais danosos da pandemia. Você falou do banco de alimentos. Como é que funciona
como é que ele funciona na prática, como é que abrange as famílias, principalmente agora, como você já falou, que na pandemia a fome aumentou muito, o desemprego, e aí tem geração de emprego, geração de renda, e também como trabalham a questão da fome. O Banco de Alimentos atende algumas entidades, hoje são 25 entidades. Essas entidades são cadastradas, elas têm que atender a alguns critérios, né? Não é aleatório, tem critérios. Ao todo, são mais de 10 mil pessoas atendidas pelo Banco de Alimentos, através dessas entidades. O alimento que é doado, ele vem dos permissionários, na verdade, a gente está falando aí de produtos que não tem mais... eles não têm mais, não obedecem mais um determinado padrão para venda, mas ainda tem valor nutricional, e o Banco de Alimentos tem essa função de fazer a triagem, higienizar, distribuir, e fazer com que o alimento não se perca, né, como antigamente a gente via. Antigamente, antes da Nova Ceasa virar uma PPP, esses alimentos iam para o lixo, então as pessoas catavam esses alimentos no lixo. E a gente transformou, através do Banco de Alimentos, um trabalho feito, né, através da parte social da Nova Ceasa, a gente conseguiu transformar todos esses produtos que iam e viravam, né, lixo, a gente conseguiu transformar em alimentos que alimentam pessoas. Então, essas entidades, elas se cadastraram, existe um time de profissionais dentro do Banco de Alimentos, responsável por fazer toda essa parte de higienização, triagem, doação, entrega dos alimentos. E essas entidades, elas têm uma missão, né, que é a missão também de alimentar essas vidas. Elas recebem pessoas, algumas doam in natura, outras fazem, né, transformam em pratos, né, em refeições que são servidas aos usuários, às pessoas beneficiadas por cada uma dessas entidades. Interessante. Temos recados aqui no chat. Dalva Fernandes, estamos aqui após por ouvir essas mulheres poderosas. Justina Vale, boa noite. Tem Leide Souza, gostei muito da parte da reciclagem do lixo. James Andrade, parabéns para a Nova Ceasa. E a Leide, outra parte foi o atendimento na área da saúde dos funcionários e o banco de alimentos. A fome tem pressa. É muito bom que você fale como o diferencial e como o governo ele tem esse controle ou esse olhar, como ele acompanha uma PPP com base em uma que é vitoriosa e foi premiada, principalmente em se tratando de pessoas, do social. Não, essa sua pergunta, assim, ela é maravilhosa. Por quê? Porque é uma chance que a gente tem de falar e para as pessoas entenderem que esses projetos de parcerias, eles têm uma missão, têm um propósito. Melhorar a infraestrutura, porque as pessoas precisam de infraestrutura. Quem não lembra da Ceasa, quem não lembra da rodoviária lá em 2015? Melhorar a infraestrutura também é melhorar a condição de acesso das pessoas a um serviço. Então, as PPPs, elas têm alguns pilares. Um deles é melhorar a infraestrutura, mas trazer também serviço de qualidade para as pessoas. E, no fundo, o que a gente quer é que o maior demandante do poder público, que é o cidadão, que é o povo, seja atendido nas suas demandas. Então, qual era a maior demanda da rodoviária? Melhorar banheiro, limpeza, segurança, escada rolante. Então, a gente vai observando isso e implementando junto com a iniciativa privada. Tem um papel que a gente considera fundamental nesse processo, que é o papel do setor privado. A gente já passou a olhar a iniciativa privada como um parceiro e não como uma oposição, não como um sentimento de conflito, né, como um sentimento de defesa, de ataque, que existia antes muito um sentimento bélico dentro da administração pública de oposição à iniciativa privada. É muito constante a gente ouvir discursos como porque o privado só quer lucro, porque o privado só quer dinheiro, o privado não quer. Depende, gente, depende muito de como a gente cria o ambiente, de como a gente cria regras de contrato, de como a gente monitora, inclusive, e regula esses contratos. Tá aí o exemplo da Ceasa. Será que a ONU ia
escolher a SEASA como o melhor projeto de PPP do mundo se ela fosse um projeto que só pensasse em dinheiro? Não, jamais. E os outros projetos que a gente tem na carteira, hoje a gente tem 57 projetos, para você ter uma ideia. A gente saiu de 3 projetos para 57, 9 já estão contratados e todos eles seguem a mesma linha e a mesma premissa. Pensar em pessoas em primeiro lugar, como a gente transforma a vida de pessoas. Saneamento básico, Norma, de Teresina. O que era Teresina há 3 anos atrás com relação ao fornecimento de água, o quanto a gente sofria, eu sofria como consumidora. Então, hoje a gente vive uma outra realidade, a gente viu a água de Teresina universalizar, né, o fornecimento de água em plena pandemia, ano passado. E era fundamental. O principal bem, o bem mais essencial e o serviço mais urgente para nós durante a pandemia era exatamente o fornecimento de água. Por quê? Porque a água é fonte de higiene. E higiene, dentro da pandemia, é quase que 80% de pré-requisito de proteção. Então, da vida, né? É, vida, exatamente. A água é vida quando a gente consome e quando a gente usa, principalmente para higiene, hoje é proteção à saúde. Então, todos esses projetos, eles são monitorados pelo governo. O governo se tornou mais forte, inclusive, porque passou a regular, passou a observar, acompanhar o trabalho da iniciativa privada. É um trabalho feito em parceria com uma finalidade comum, que é atender o interesse público. Das PPPs que estão sendo aprovadas agora, fala um pouco das que estão com mais urgência. O zoobotânico é uma, não é isso? Isso, o zoobotânico está em fase de licitação agora. A licitação vai acontecer no dia 15 de junho. A Transferrados, o leilão vai ser daqui mais 15 dias, na Bolsa de Valores, é a primeira vez, inclusive, que o estado do Piauí faz um leilão na Bolsa. É um projeto que tem uma importância muito relevante para o estado, porque a gente está falando de uma infraestrutura rodoviária que corta uma das áreas que mais cresce no país, do ponto de vista econômico. E esse crescimento, ele afeta a nossa vida de alguma forma, porque quando a região progride, produz mais e a gente exporta mais, a gente quer dizer que é mais dinheiro circulando na economia. Quando circula mais dinheiro entra no orçamento do governo. Quanto mais dinheiro entra no orçamento do governo, mais capacidade o governo tem de investir para atender as demandas da população. Então, a Transferrados vai ser licitada no dia 28, em São Paulo. A gente também tem o aeroporto de Parnaíba, que está em fase de consulta pública. O Piauí Center Modas, né? Quem não lembra do pavilhão quando recebeu demais. O Roberto Carlos? Você lembra? Quando tinham desfile de moda, enfim. A gente quer ver isso acontecer em 2022, todos nós lá, com fé em Deus, né, presencialmente, podendo compartilhar de novo de momentos, né, entre nós, fisicamente perto. E o Piauí Center Modas vai ser licitado agora no dia 6 de junho. Acredito que deve também ser mais um projeto com um resultado extremamente positivo para a nossa população. A Leide pede para você falar, guardando dos parques ambientais e ferrovias, Viviane. Parque ambiental, a gente vai trabalhar um projeto agora que o governador pediu que a gente visse, que é o Cânion do Poti. Mas é para dar infraestrutura, né? O que acontece? O Cânion do Poti é maravilhoso, mas a gente não tem onde se hospedar, não tem onde comer. Quem que vai para lá, né? Vai o jovem, né? Que curte ecoturismo, turismo de aventura. Mas esse é um projeto que a gente tem agora uma missão de, num curto prazo, resolver. E, assim, ferrovia tem um desafio grande, porque ferrovia a gente depende muito da União. E, assim, Norma, a gente precisa ter um pouco de racionalidade e responsabilidade. Por isso que eu gosto tanto da gestão pública planejada. Eu estou muito no conceito de resolutividade, sabe? O gestor que entrega, não só o gestor que só fica pensando, planejando, né, no burocrático, não. Eu gosto do planejar, mas também de entregar. Então, não adianta ficar pensando em ferrovia se eu ainda não tenho o aeroporto de Parnaíba funcionando, se a gente ainda não tem a Transferrados funcionando. Vamos começar pelo que está pressionando, né, o governo e que, de alguma forma, vai mudar completamente, transformar
o nosso estado do ponto de vista de promover mais desenvolvimento, e depois a gente vai integrando esses modais, porque aí sim faz sentido uma ferrovia. Quando a Transcerrado estiver funcionando, a gente tem um vetor de escoamento da produção que vai precisar se ligar ao outro modal mais rápido, menos oneroso, ou seja, que custe mais barato para o produtor e que chegue a um porto. Mas, assim, essa cadeia ela tem que ser construída com muita responsabilidade, com muita coerência também. É isso que a gente vem fazendo. Ótima essa conversa, Viviane. E, para finalizar, a gente vê, é perceptível que tem poucas mulheres gestoras, e não é falta de competência, nem falta de preparação. E na gestão pública, principalmente, no executivo, seja ele de que esfera for. Como é que você vê? A gente vê o diferencial quando eu vejo seu trabalho, quando eu vejo de outras mulheres gestoras que às vezes ficam até invisíveis naquela gestão. Como é que você avalia uma mudança para que a mulher possa... Porque sempre tem que estar mostrando capacidade, mas sempre a oportunidade vem menos. Fale a sua visão. Assim, é desafiador, de fato não é fácil. Não é fácil e não é um discurso, nem é um discurso feminista e nem de vitimização. É um discurso realista. Se a gente olhar para várias frentes de governo, é muito menor a participação feminina, mas é infinitamente menor do que a masculina. E aí a gente tem que, de alguma forma, tentar romper algumas barreiras, principalmente para ser escutado, né? Não só nas demandas que a gente carrega junto com a responsabilidade da gestão, mas também em algumas pautas que vêm junto com elas, que é a da inclusão de gênero. Eu tenho procurado trabalhar alguns projetos, dentro dos projetos de parceria, junto com o InfraWoman, tive o prazer e a honra de ser uma das idealizadoras de um movimento nacional. A gente criou uma entidade que congrega hoje mais de 550 mulheres que trabalham no setor de infraestrutura, que, a rigor, é um setor muito masculino, né? muito permeado por homens, até pelo histórico mesmo, faz todo sentido, mas que agora a gente sentiu a necessidade de trabalhar um pouco mais a diversidade dentro e ter lugar de fala, inclusive para pontuar como que a gente pensa em infraestrutura para o país, como que a gente vê, por exemplo, um conjunto habitacional. Será que é simplesmente construir uma casa, ou construir uma casa pensando numa família que vai morar dentro dessa casa, de uma mãe solteira, enfim. A gente tem esse trabalho, né? Eu te agradeço muito, já estamos no final do programa. Agradeço a Cristiane Sequef, diretora da TV Assembleia, Núbia Ramos, diretora da TV Antares, Albano Amorim, presidente da Fundação Antares, e a todos vocês que estão nos assistindo. Muito, muito obrigada, minha querida. Roda VT, Victor.